têm por grande memória podem lembrar dessa mensagem, mas aqueles por pouca memória, vão ver pela primeira vez sobre isso daí. Deus acredita em você. Fala para a pessoa do seu lado, diga para ela aí: Deus acredita em você. Fala aí para ela aí. Fala aí para a Hernani aí, fala aí para a Islandia aí, fala para a Neila aí. Deus acredita em você. Pastor, eu acho que o senhor colocou o tema da mensagem errado. Não é Deus acredita, não é nós que acreditamos em Deus. É interessante a gente às vezes começarem a pensar quanto a isso, Deus acredita em você, porque muitas vezes achamos que não somos nada. Na verdade, nós não somos nada. Há um cântico muito antigo, da época do irmão Alquimim Júnior, lá na segunda igreja, quando ele cantava nas crianças, né? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através, tá vendo? Ninguém canta, tá vendo? Porque é muito antigo. Não lembro, né? Nós não somos nada mesmo. Verdadeiramente nós não somos nada. Na verdade, o nosso coração bate, por permissão de Deus. O sangue corre nas nossas veias por permissão de Deus. Se Deus quiser trancar a nossa máquina, Ele pode fazer isso. Ele tem todo o poder. Mas eu quero dar uma ênfase diferente nessa palavra de hoje. Pode ficar tranquilo que ao decorrer vou fazer algumas citações bíblicas. Mas eu queria fazer então uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Sim ou não? Você acredita em Deus como o diabo também acredita em Deus? A Bíblia fala que o diabo também crê em Deus. O diabo crê em Deus e ele o quê? Ele estremece. Sabe o que significa? Quem disse isso foi Tiago. Ele quer dizer o seguinte: que o simples fato de nós acreditarmos em Deus não vai significar muita coisa se nós não obedecer a Ele. Deus, Ele é o nosso Criador. A Bíblia fala que Ele nos sustenta, Ele governa, Ele dirige, Ele orienta, Ele consola, Ele levanta. Deus é um Deus que age plenamente em nossa vida nos dias atuais, e a gente precisa entender isso, irmãos. Por isso que quando nós começamos a compreender a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós começamos a compreender quem faz a obra nos dias atuais. E aqui, quando sempre falo sobre isso, eu não quero que os irmãos me vejam falando de algo que eu estou me comparando aos neopentecostais ou pentecostais. Porque eu quero dizer para os irmãos que eu sou pentecostal. Por que eu sou pentecostal? Porque eu acredito na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Pentecostes foi uma festa judaica, e o Espírito Santo desceu e começou a obra ali, na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Agora, vamos raciocinar bem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Pai agiu plenamente no Velho Testamento. A ação, se vocês pegarem os 39 livros do Velho Testamento, você vai ver Deus Pai agindo no Velho Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver a ação do Deus Filho, de Jesus, Jesus veio, deu a sua vida. Só que quando Jesus morreu aqui, ele por ter passado aqui, depois morto, depois ressuscitado, sepultado, depois ressuscitado, Jesus disse que subiria aos céus e mandaria quem? Mandaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas talvez você pode dizer: pastor, eu acredito em Deus mesmo, pastor. Eu quero dizer para você que não há nenhum mérito, não há mérito algum em dizermos isso, ou seja, que nós acreditamos na existência de Deus. Como a história, várias histórias que nós conhecemos do Joãozinho, a gente sempre conta uma história de Joãozinho. Joãozinho estava
estava na sala de aula e a professora dando aula, e a professora perguntou: alunos, queridos alunos, Deus existe? E aí os alunos: sim, professor. Aí a professora perguntou: e alguém já viu Deus? E os alunos: não. Ora, se vocês nunca viram Deus, como você pode dizer que Deus existe? A professora estava querendo dizer que Deus não existia, partindo de um princípio do ensino pela visualização. Pois bem, Joãozinho então levantou a mão: professora, deixa eu fazer uma pergunta para a turma, a professora existe? Aí os alunos responderam: existe. O pensamento da professora, né, a memória, a inteligência da professora, vocês estão vendo? Aí os alunos: não. Então a professora não existe. Porque não é simples fato pelo ver ou pelo tocar. Deus não é algo que está entre quatro paredes. E esse entre acreditar em Deus aqui está muito mais. Então, existe algo que é comprovadamente, por exemplo, os avanços da humanidade. Quantos avanços nós tivemos, né? Essa semana, quem assistiu o Fantástico, quem não assistiu pode acessar a internet e pode ver um homem que era cego de um olho e hoje ele já volta a enxergar. Eu quero dizer para os irmãos que não foi Jesus que fez o milagre no olho dele, não. Com uma câmera no olho e um chip atrás da retina, esse homem já consegue ver. Já existem homens ciborgues, homem com braços que movimentam, que faz os mesmos movimentos, como se fosse uma mão. São os avanços tecnológicos. Hoje nós conseguimos estar em um lugar, sendo que podemos falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, em qualquer lugar, espalhado na face da terra. É possível hoje rastrear qualquer pessoa que tenha um celular. Muito simples, tem uma ferramenta da Claro, uma empresa de telefonia, que você adquire isso, paga R$ 4,90, e aonde o seu companheiro vai, o seu filho, o seu esposo, sua esposa, basta você entrar no site da Claro e você vai ver onde é que ele está agora, né? Isso as empresas estão fazendo muito com os vendedores. O gerente comercial liga para o vendedor e pergunta: e aí, fulano, onde é que você está? Ele fala: estou aqui atendendo o cliente. Qual cliente? Cliente tal. Aí quando vai ver o GPS, o cara está no banheiro da casa dele, né? É possível, tecnologia, avanços tecnológicos. Interessante que, por exemplo, uma outra coisa, né? Meu pai vive falando: eu vou comprar uma televisão dessa quando a televisão baratear. Eu sempre falo com ele: vai baratear, só que quando o senhor for comprar essa televisão baratear, já tem uma outra tecnologia. E antes televisão preto e branco, depois era colorida, depois era de tela plana já ninguém fala mais. Aí depois falaram de plasma, não, a televisão de plasma. Aí de plasma passou para LCD já tem LED. Eu quero dizer para vocês, se vocês estão pensando em comprar uma televisão de LED, vocês estão ultrapassados, porque já tem televisão 3D. Estão percebendo como é que a tecnologia avança? Quem fez tudo isso, né? É de impressionar. Por exemplo, o astronauta Neil Armstrong, ele foi o homem titulado que pisou, foi o homem que pisou o pé na lua, né? Pisou na lua. Foi o primeiro homem que ter chegado lá em cima. É questionável, tudo bem que se questiona se ele foi mesmo ou se ele não foi. Mas irmãos, todas as vezes que eu faço um voo de avião, e que nós voamos aproximadamente a 9.000 pés, 13.000 pés, que significa aproximadamente aí de 10 a 15 quilômetros, 15.000 metros de distância. Quando a gente olha lá para baixo, por exemplo, um dos voos mais agradáveis que eu tive foi quando eu saí de Fortaleza e passei pela orla brasileira. Dava para ver claramente o desenho, né, do Brasil, orla marítima do lado direito do Brasil. A gente vê a tecnologia sendo usada, o homem vai à lua e já consegue fazer, visitar outros planetas. Esses dias eu mostrei um amigo meu, o GPS, né?
O GPS é um equipamento que você, para carro, que você fala bem assim, eu quero ir na rua Salvador, aí você digita o nome da rua lá, e aí o GPS fala assim, vira para a direita, a próxima rua tal, você vai virar à esquerda, aguarde, tem um semáforo em tal lugar. Ele, rapaz, eu pensava que isso era coisa de cinema, mas só funciona porque existem 7 satélites no mundo, e esses 7 satélites são aqueles que guiam o nosso GPS. Então são coisas simples sobre o avanço tecnológico, né, que demonstra a existência de Deus. Mas alguém pode dizer, pastor, é impossível então não crer em Deus. É impossível, como não crer em Deus? Existem 3 argumentos científicos que são apresentados. Por exemplo, um deles é chamado de argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? O argumento cosmológico é: algo existe, o mundo existe. Impressionante que quando eu estudei geografia, já faz um bom tempo, eu gosto muito de geografia, e naquela época, agora não me lembro muito bem aqui, vocês podem me ajudar, os alunos mais novos aí, são quantos planetas mesmo? 9? Quantos? Agora são 8, rebaixou, né? Mas eram 9, né? Eram 9, e aí de repente, aparece um cara lá e fala bem assim, olha, surgiu um novo planeta. Então, isso quer dizer que é algo cosmológico, algo existe, o mundo existe. E imagina você, poderá acontecer de algo surgir do nada, né? Surge fulano, o mundo existe, mas existiu de quê? Existiu do nada. Não existe, nada não faz nada, né? O que nada pode gerar é nada. Algo não pode vir de nada. O nada não pode produzir algo ou alguma coisa. Logo, alguma coisa ou alguém foi quem causou a existência. Por exemplo, existe uma teoria, dizendo a teoria do Big Bang, né, que fala que o mundo passou a existir a partir de uma grande explosão. Tudo bem, eu creio. Pastor, mas não fala na Bíblia assim não. Pois bem, irmão, não fala na Bíblia não, mas eu quero perguntar quem é que apertou o botão para poder explodir esse negócio? Teve uma explosão, quem é que acendeu o fósforo? Quem é que acendeu o pavio? E por isso que ficam discutindo qual foi a primeira profissão no mundo, né? Eles estavam discutindo, os profissionais, qual foi a primeira profissão do mundo. Aí o jardineiro falou assim, a primeira profissão foi o jardineiro. Onde é que estava, né, o homem para poder cuidar daquele jardim do Éden, fazer aquele jardim do Éden bonito e tal? Aí chegou o rapaz da Copasa e fala bem assim, que nada, rapaz, foi a Copasa, os profissionais da Copasa, né? A água, tinha que canalizar a água para chegar lá na casa de Adão e Eva, né? E aí o cara da CEMIG falou assim, rapaz, era o cara da CEMIG, porque aonde é que você acha que eu estava na hora que Deus falou, e haja luz, se eu não estava em cima do poste, né? Colocando luz em cada poste, né, da rua, né? Então Deus, Ele é fantástico, não vai existir algo simplesmente do nada. E esse argumento é um argumento cosmológico. Existe um outro argumento, é um argumento teleológico. Teleológico significa que existe um projeto. Se existe um projeto, então logo existe o quê? Um projetista, né? Se existe um projeto, existe então um projetista. É de impressionar, né? 9 meses, uma criança é gerada no ventre de uma mulher, durante 9 meses, cada período, cada etapa ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 7 meses, e eu lembro aqui de Gabriel, filho de Leonardo, né, e Diane, quando eu pude vê-lo, lá na Santa Casa, aquele menino, com quase 6 meses, o menino era feinho demais, né? Por quê? Porque ele não tinha tempo suficiente para ter nascido, mas ele nasceu, e existem datas específicos para formar um dedo, para formar uma mão, para formar uma perna. Por quê? Porque existe um projeto de Deus quanto a isso. A gente fica imaginando as 4 estações do ano. Já pensou, irmãos, se o ano inteiro fosse frio? Já pensou se o ano inteiro fosse sol? Ou se o ano inteiro fosse chuva?
existem 4 estações, mesmo sabendo que há países, por exemplo, que a noite em alguns países são menores, mas é durante um período específico. A Alemanha, por exemplo, a um dado momento em Frankfurt, na Alemanha, a noite na Alemanha é das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Isso mesmo. Imagina você 11 horas da noite com aquele solão. 3 da manhã até 6 da manhã é a madrugada, é a noite. Passou, é um período, porque o sol, no passar naquele período, né? E aí nós temos os meses. E tem um mês que a gente come mais, né? Tudo bem que tem pessoas que não tem mês que come mais o ano inteiro, né? Mas é um projeto, existe um projeto. E a gente fica brincando, porque Deus faz um projeto de umas mulheres mais gordinhas e outras mulheres, né, mais magrinhas, né? E uns homens careca e os outros homens cabeludo. Cada um, porque já pensou se todo mundo fosse careca? Seria ridículo. Projeto, isso é projeto. Já pensou se todo mundo fosse gordo? Horrível. Se todo mundo fosse magro? Horrível, né? Se todo mundo fosse igualzinho os japoneses, já pensou o mundo inteiro igualzinho os japoneses? Então, isso é um argumento teleológico, que é projeto, alguém fez, alguém pensa, né? Outro argumento é o argumento antropológico. O que é o argumento antropológico? O homem tem mente e emoção, logo é um ser pessoal. O homem pensa, o homem precisa pensar. E aí um filósofo disse: se penso, logo existo. Porque se você não pensa, você não existe. Isso é um argumento antropológico, tem a ver com o homem. O homem, para dizer que é homem, ele precisa pensar, ele precisa raciocinar, ele precisa estar atento à questão da sua existência. O homem simplesmente, não existe homem que não toma decisões, que não toma, não existe homem que não possa tomar decisões. Todo homem toma decisões. Estou falando do homem aqui, no homem ser. E isso significa que é um argumento antropológico. O impessoal não pode criar o pessoal. Não existe. O pessoal às vezes fica falando assim: eita, as igrejas estão indo para a televisão, estão transmitindo os cultos, daqui a pouco o povo não vai na igreja mais. Não tem como, irmãos. O homem cria, vou falar um negócio bem antigo aqui, que provavelmente não deve pegar quase ninguém. O homem cria ICQ, aí o povo acha que pronto, agora sim. Aí sai do ICQ, cria Orkut, e aí pronto, acaba o Orkut, acabou o ICQ, tanto isso, tem gente que nem sabe o que é ICQ. Já o Orkut já está morrendo e já está todo mundo indo para o Facebook. Daqui a pouco acaba o Facebook. Mas não vai tirar algo que é pessoal, de relacionamento. Tudo bem que já existem clínicas que operam, médicos que operam sem estar presente, psicólogos que faz o atendimento por MSN, sem nem estar presente. Mas algo pessoal não vai tirar, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, somos pessoas. Então logo, ou algo ou alguém pessoal foi quem criou outro ser pessoal. Então por isso que a gente fala que Deus é um espírito pessoal, né? Segundo Langston, né? Perfeitamente bom, que cria, que governa, que sustenta. Ainda há um salmo que diz, Salmo 19, versículo 1, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha, nós aumentamos a nossa conta de água aqui na igreja, molhando a grama da igreja. Choveu 2 dias, repara como é que a grama da igreja agora está verdinha. Não existe explicação em molhar com a água dos rios que nós pagamos para a Copasa, em a chuva cair. Por quê? Porque os céus declaram a glória de Deus, as nuvens, né? O ambiente em si, as árvores, os pássaros. Lá na casa do meu pai, ele tem um lugarzinho lá ele chama de dar comida para os passarinhos, né? E coloca lá, os beija-flores vão lá e todos os dias. E vai um outro passarinho lá e eles ali
bebem e faz uma farra lá em casa, literalmente uma farra. Entram dentro da casa para sair na outra porta, participam. Por quê? Porque isso declara a glória de Deus. Os pássaros trazem alegria para nós. Eu já estou preocupado quando um cachorro lá em casa morrer. Beethoven é de impressionar, né? Você pode pegar a carne e deixar a carne no chão e falar com ele. Não pega Beethoven, ele é muito mais obediente do que algumas pessoas que eu conheço. Impressionar. Isso declara a glória de Deus. Por quê? Porque isso foi feito para alegrar as nossas vidas. Há uma outra passagem que diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do seu exército celestial, e a todos chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 4:26. Agora imagine, 40:26. Imagina vocês, e na cidade não dá para contemplar isso, mas na roça, irmãos, quando está tudo escuro e você olha para o céu, você vai começar a comparar uma estrela com outra, você fica perdido da beleza que Deus tem, das flores que a gente, né, flores. E eu achava, quando um autor, um compositor fez uma das músicas dele, do Novo Som, falando sobre a flor azul, eu achava que não tinha flor azul, eu achava que aquilo ali era uma mera poesia, mas existe sim flor azul. É de impressionar isso. Agora, por que Deus não fez todas as flores azuis, né? Porque Ele sabe que tinha atleticano, né? Porque vai gostar de outras flores, não é isso? Então, isso demonstra a questão do projeto de Deus, da questão cosmológica, da criação do mundo. Existem cerca de 6.000 estrelas nos céus. Dá para você poder contar? Se você pegar uma luneta como a de Galileu, você vai encontrar mais de 30.000 estrelas. Interessante que, através de luneta, de telescópios, de observatórios, nós somos capazes de observar mais de 1 milhão de estrelas. Então não dá para contar a quantidade de estrelas. Então há uma estimativa de que existam entre 200 a 500 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Eu sei que o irmão talvez pode perguntar: pastor, mas já que o senhor entrou nessa parte aí, fala para nós, e tem ET ou não tem ET? Bom, irmãos, eu não sei se tem ET ou se não tem ET. Eu conjecturo que tenha ET, né? Os ETs, que o próprio nome diz que são extraterrestres, são aqueles que não pertencem a este mundo, né? Que mundo? É esse mundo aqui, mundo pecaminoso, né? Então, os extraterrestres são aqueles que pertencem ao céu, né? Ah, pastor, mas e aquele povo que o pessoal fala aí, que aparece com a cabeçona grande? Pois bem, vão lá, vão conjecturar. Não vá confundir esse pessoal que aparece com a cabeça grande com o Arley, não tem nada a ver. Ele não está aqui hoje, vamos aproveitar e falar dele, né? Então, tem nada a ver. Eu conjecturo também. A Bíblia diz que caiu 1/3 dos anjos. Não é isso que a Bíblia diz? Não caiu 1/3 dos anjos? Caiu 1/3 dos anjos. A Bíblia diz que eles são chamados de potestades do ar. Alguém já viu? Bom, provavelmente essas pessoas que veem esses caras de cabeça grande, né, podem ser esses caras aí, 1/3 dos anjos que caíram dos céus. A Bíblia diz que as potestades do ar ficam onde? Nas regiões celestiais. Por isso que nós entendemos que pode ser que, bom, eu estou dizendo para vocês, estou conjecturando tudo isso daí. A Bíblia não fala sobre isso daí não, tá? Eu não tenho que preocupar se tem ET ou se não tem, né? Agora, um telescópio, já falei aqui, previu-se que existam mais de 1 trilhão de galáxias no universo, que cada galáxia possui em média pelo menos 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Há uma outra passagem lá em Salmo 147, versículo 4, que diz que Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Foi Deus quem criou as estrelas. Nós acabamos de concluir que não dá nem para poder contar quantas estrelas que tem no mundo que Deus fez.
E Deus pôs o nome em cada uma das estrelas, e Ele chama por cada um. Se Deus tratou a criação assim, irmão, agora imagina o que você é para Deus. Se Ele fez as estrelas dessa forma, botou o nome em cada uma delas, será como Deus trata a criação dele, você que faz parte da criação dele. Não é difícil, irmãos, acreditar em Deus. Não é difícil, como eu falei no início. É mais difícil acreditar no homem. O quê? Acreditar naquele irmão que tomou uma decisão no domingo, e aquele ali, aquele visitante que vem no domingo, pastor, todo final de semana está, ó, tomando uma, pastor. É difícil de acreditar no homem. Acreditar naquele irmão, pastor, e pastor, aquele ali é pilantra, ele compra, mas não paga. Por isso que Deus acredita em você. Deus sabe quem você é. Talvez para mim seja mais fácil falar esse versículo, né? Para você seja mais difícil, né? A Bíblia diz que Deus conhece até os fios do seu cabelo. Deus sabe de tudo de você. Ele sabe o que se está passando com você. Ele sabe os problemas, as dificuldades que você tem enfrentado. Isso tem feito com que o homem demonstre não acreditar em si mesmo e no seu semelhante. A tendência é nós não acreditarmos. Por quê? Porque a gente fica duvidando, né? Fulano veio pedir ajuda, mas será que ele está querendo ajuda mesmo? Será que ele não está querendo passar a perna em mim? Até pouco tempo atrás, era muito comum quando andávamos nas estradas, eu lembro muito bem disso quando viajava com meu pai, de nós oferecermos carona para as pessoas, né? Hoje, está pedindo carona na estrada, a gente fala assim, é ladrão. Se passa na porta de casa e pede ajuda, ô dona, me dá uma ajuda aí, a gente já fala assim, vai trabalhar, vagabundo, porque a gente não acredita mais nas pessoas, a tendência é essa, não acreditar em ninguém, em duvidar das pessoas, porque as pessoas estão errando cada vez mais. Agora, isso não é novo, isso é antigo. Augusto Lumière foi quem inventou o cinema, tá? O autor do cinema, o inventor, melhor dizendo, do cinema foi Augusto Lumière. Diz assim: o cinema será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica, mas não tem futuro comercial. Quando ele criou o cinema, falar para ele, Agostinho, quer dizer para você, meu amigo, o cinema é curioso, mas vai chegar um tempo que não vai ter futuro comercial nenhum. Eu fico às vezes vendo isso, né? Os cinemas ainda existem até hoje, quer queira ou quer não, mudaram, mas existe até hoje. Existe também um professor de violino chamado Beethoven. Professor de violino de Beethoven disse assim, julgava o compositor sem futuro. Deve ter falado para Beethoven, você é burro, rapaz, você não vai fazer nada. Era o professor de Beethoven que diz isso. Walt Disney ele foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Foi demitido. Você não tem ideia não, vou te mandar embora. Quem é o Walt Disney? Os professores de Thomas Edison, sabe o que eles falaram? Disseram que ele era burro demais para aprender alguma coisa. Quem foi Thomas Edison? O inventor da lâmpada. E parece-me que ele gastou não sei quantas vezes para poder fazer a lâmpada, né? 39 vezes? Quem pode lembrar aí? Quantas vezes que Thomas Edison gastou? Eu imagino, foi mais de 1000 mesmo, bem lembrado. Eu imagino Thomas Edison fazendo pela 90ª, eu nem sei falar, 999 vezes. E aí os professores de Thomas Edison falam assim, meu filho, você é burro mesmo, né? Já fez isso 998 vezes, vai fazer mais uma. Ele, vou fazer mais uma. Eu imagino Santos Dumont, montou no avião 13 vezes, da 14ª vez deu certo. Interessante. Uma outra pessoa, o professor de Albert Einstein, o descreveu, sabe como? Esse cara mentalmente ele é lento, insociável e eternamente mergulhado em seus sonhos imbecis. O que seria da teoria da relatividade se não fosse Albert Einstein?
mentalmente lento, insociável, eternamente mergulhado, né? Nos seus pensamentos imbecis. Sim? Sim, bem lembrado. Albert Einstein era esquizofrênico. Ó, doido. Esse cara é doido. 18 editores recusaram a história de 10.000 palavras de Richard Bach. O que isso significa, meu irmão? Sabe o que significa? Que Deus acredita em você. O homem pode não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Deus torce pela sua vida. Deus quer o seu sucesso. Deus quer ver o resultado na sua vida por pelo menos duas razões. A primeira delas, sabe qual que é? Deus criou o homem. Deus criou o homem. Essa história que diz que o homem veio do macaco não é uma história verídica. Não é. Deus criou o homem. Deus colocou em nós sentimentos. Deus colocou em nós emoções. Deus colocou em nós gosto, né? O que seria de nós? Eu já visitei alguns irmãos que já passaram pelos hospitais, nos hospitais, né? E eles falam: pastor, eu quero ir embora porque a comida aqui não tem gosto nenhum. Imagina você comer uma comida sem o gosto, sem o paladar. Ou então o que seria de nós se nós não sentíssemos, né? O que seria de nós se nós não tivéssemos o tato? Irmãos, Deus fez isso em cada um de nós, colocou essas coisas. Alguém às vezes pergunta assim: pastor, então deixa eu perguntar para o senhor aqui, e lá no céu, o senhor vai chegar com cabelo ou sem cabelo? Eu sempre falo: se precisar de cabelo no céu, eu vou ter cabelo. Se não precisar, pastor, então deixa eu perguntar para o senhor, essas banhas que eu tenho aqui, pastor, eu vou chegar lá nos céus com essas banhas? Eu respondo: se precisar dar banha lá no céu, vai ter que ter, irmão. Se não, por isso que a gente tem que entender que Deus criou você e Deus não faz porcaria. Quem faz porcaria é o porco que faz porcaria, né? Um tanto de porquinho, né? Tá uma porcaiada, né? Deus criou você. E por fim, uma outra razão é porque Deus ama o homem. Deus ama o homem. Quantos conhecem aqui João 3,16? A gente pode dizer numa só voz? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vira para a pessoa do seu lado, diga para ela: ei, Deus ama você, querido, querida. Se você está passando por qualquer situação, a tendência nossa é falar bem assim: não tem ninguém olhando para mim, não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: por mais que uma mãe possa esquecer do seu filho, Deus diz: eu jamais esquecerei de ti. Jamais esquecerei de ti. Pastor, mas a minha situação está super complicada, eu estou enfrentando grandes dificuldades, grandes problemas. A pergunta agora é: talvez você não está colhendo aquilo que você plantou, porque existe uma outra lei. Nós falamos da lei da criação aqui, falamos da lei do universo, da universalização, né? Mas existe uma outra lei, a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher. É uma dificuldade plantar uma árvore, né? Um fruto bom, né? É difícil, a gente lança ali o fruto bom, tem que molhar, tem que regar, tem que cuidar, tem que adubar, tem que, né, trabalhar. Mas já repararam que para plantar coisa ruim é tão fácil? Essa semana eu passei aí no jardim da igreja, fui recolhendo uma parte das coisas que nós não plantamos, as coisas ruins da própria terra que dá. Então são coisas que nós passamos porque talvez muitas dessas coisas nós plantamos, não há como correr delas. Então tá bom, pastor, já que não tem como correr,
que o Senhor pode me ensinar nesse instante que eu tenho que enfrentar essas dificuldades? Romanos 8, 27. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Mas como, pastor? Como que eu vou entender isso? Pastor, minha casa caiu. Como que eu posso entender que isso é para o meu bem? Eu não tenho como saber. Mas você vai saber, mais cedo ou mais tarde. Se você se sente e é um filho de Deus, no que tange ao chamado de Deus na sua vida, que você entregou a sua vida para Ele, saiba que essas coisas que têm acontecido é para o seu bem. Isso é para que você possa crescer. A Bíblia diz que nenhuma provação, senão humana, tá? Senão humana, as provações é por nós mesmos, mas a tribulação que vai gerar uma coisa chamada paciência, experiência, né? Crescimento. Muitas vezes nós cantamos, mas esquecemos de cantar com o coração. Tá certo que a gente canta com a boca, mas a gente precisa cantar com o coração, com a mente. Quando fala, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de poder crescer um pouco mais, Deus está querendo dizer, sabe o quê? Quando você passar por tribulação, quando você passar por dificuldades, saiba que é nessa hora que você vai estar crescendo. Tá certo que a gente quer crescer sem dores. Eu sei que muitos aqui devem ter passado por uma dor chamada dor do crescimento. Geralmente acontece quando mudamos da fase de criança para adolescente. As pernas doem, né? Mas depois a gente cresce, a gente nem lembra mais dessas dores. Por isso, meu irmão, a palavra nessa noite, o objetivo nessa noite é que você possa entender que Deus acredita em você. Mesmo que você tenha levado uma vida que não agrade ao Senhor, mesmo que você tenha levado uma vida que não tenha glorificado o nome do Senhor, mas eu quero dizer para você, Deus acredita em você. Tá certo que Deus quer alegrar com a sua vida. Deus quer alegrar com a sua vida. É como o pai bondoso tem com seus filhos, né? O pai, ele quer fazer de tudo para ajudar o seu filho. O seu filho desobedece, mas o pai está ali querendo ajudá-lo. O filho não cumpre as tarefas de casa, da escola, mas o pai está ali querendo ajudá-lo, vai insistindo 1, 2, 3, 10, 20, não sei quantas vezes necessárias. O pai não se sente alegre com o comportamento do filho, mas o pai ainda diz, esse menino, o bom pai, né? Esse menino ainda um dia vai engrenar na vida. Por isso que de tudo que você ouviu hoje, nessa noite, se você não guardou nada, eu quero que você guarde 2 coisas. Primeira delas, acredite nisso, Deus acredita em você. Segunda delas toma posse disso, em que Deus acredita em você, e comece a agradar ao Senhor, a alegrar o Senhor. A gente sempre fala essa palavra na igreja, e é uma palavra evangeliquez, né? O que é uma palavra evangeliquez? É uma palavra que nós usamos muito mais no contexto dos crentes, adoração, né? Discipulado. Esquece essa palavra adoração e discipulado. Começa a entender que adoração é você fazer Deus se alegrar com sua vida. Alguém disse que a adoração, um termo mais próximo dessa palavra, significa beijar. Ora, se adoração é beijar, e nesse caso é beijar a Deus, então vamos entender uma coisa: eu preciso tocar os meus lábios em Deus, eu preciso fazer com que Deus seja tocado por mim, eu tocar em Deus. Tocar, eu não estou falando no sentido de tato, estou falando com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Por isso que uma coisa é Deus acreditar em você, a outra é dizer, Deus, eu quero alegrar o teu coração.
eu quero alegrar a tua presença em minha vida. Então, curva a sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos. Queria que você dirigisse a Deus em oração agora, falando com Ele, dizendo para Ele a sua situação, como está a sua vida, e dizendo para o Senhor que você aceita isso, você recebe isso nessa noite, dizendo para Ele: Deus, eu estou entendendo que o Senhor acredita em mim. Agora eu entendo que de fato o Senhor acredita na minha pessoa. Por mais que tenha pessoas nessa terra, talvez meus pais, meus amigos, meu patrão, meu chefe, que não acreditam em mim, Deus, eu estou entendendo nessa noite que o Senhor acredita em mim. Fala para o Senhor isso daí. Fala também para o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero alegrar o teu coração. Eu quero alegrar a tua pessoa, Pai. E tira tudo aquilo que não te agrada da minha vida, tira da minha vida aquilo que não glorifica o teu nome, aquilo que não deixa o Senhor se alegrar com a minha vida. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja operando no meu coração, operando nas áreas da minha vida. Espírito Santo do Senhor, as pessoas que estão aqui nessa noite, elas poderiam ter ficado em casa. Sei que elas poderiam ter apenas estado em casa e perder essa palavra, mas o Senhor trouxe cada uma delas aqui nessa noite para ouvir esta palavra, e entender que o Senhor acredita em nós e que nós precisamos alegrar o coração do Senhor, precisamos magnificar o nome do Senhor. E que se porventura, Pai, os meus irmãos e amigos que estão aqui nessa noite têm enfrentado alguma tribulação, alguma dificuldade, problemas, que possamos aprender com a tua santa e bendita palavra, que diz que precisamos lançar as nossas dificuldades, os nossos problemas diante do Senhor, porque é o Senhor Jesus que tem cuidado de cada um de nós. Opere nos nossos corações, Deus. Faz-nos levantar, faz, ó Deus, a trilhar nos caminhos do Senhor, não distantes, mas perto, ao lado de Jesus. Aos meus irmãos que estão afastados do convívio, do relacionamento contigo, do convívio, do relacionamento com a igreja, Pai, opere no coração deles, toque no coração deles, para que eles vejam aonde eles caíram, aonde eles estão se afastando do Senhor, que eles possam aproximar-se de Cristo Jesus, que é galardoador em perdoar os nossos pecados. Opere, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando nessa noite. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, sim, amém. Eu queria cantar uma música com os irmãos. Se